seja a cara ou o cara da sua empresa. Não tenha vergonha de aparecer, não tenha vergonha de mostrar seu dia a dia. Eu falo que quem não tá produzindo conteúdo, seja para Instagram, Facebook, site, YouTube, tá deixando dinheiro na mesa. O que mais que você considera que são erros comuns que empresas cometem? Principalmente pensando aí que a grande maioria esmagadora das empresas são empresas de médio e pequeno porte. Quais são os erros que são cometidos? Então, assim, é melhor você postar 3 vezes na semana um conteúdo interessante que o seu público vai adquirir e vai assistir, do que você tá ali postando todo dia com a pessoa. Como que a gente pode, dentro da produção do conteúdo, utilizar a nosso favor a inteligência artificial? Muitas lojas, lojistas principalmente, entram em trends, fazem memes e que acabam até às vezes colocando em xeque a credibilidade da empresa só para ganhar seguidor por ganhar. Se você se recusa a usar a inteligência artificial, é a mesma coisa que alguém nos anos 90 se recusar a usar a internet por achar que aquilo não faria diferença. Ela vai fazer a diferença, é a nova tendência e quem não usar vai ficar para trás. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast, episódio de número 5. E hoje nós vamos falar sobre criação de conteúdo profissional para suas redes sociais e também para o seu site. O site que algumas empresas às vezes deixam de lado, né, na criação, pensam só ali no Instagram. Mas hoje a gente vai falar sobre a criação de conteúdo de maneira 360 graus. E para isso, eu tô aqui com o Vander, que é meu sócio na Roi Produtora, especialista, diretor de edição e criação da Roi e especialista na área há mais de 5 anos, trabalhando e criando e fazendo acontecer para várias empresas. Seja muito bem-vindo, que seja um bate-papo nota 10 aí pro pessoal e vou deixar para você se apresentar. E aí, Gui, tudo bem? E aí, pessoal de casa? Sou o Vander, como o Gui disse, sou produtor de conteúdo. Crio vídeos, edições, e hoje eu tô aqui para bater um papo muito legal nesse projeto muito legal do Guilherme. E a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a criação de conteúdo para as redes sociais, para site, YouTube, enfim, para tudo aí que o seu negócio pode aparecer. Muito bom. E antes da gente entrar nos detalhes, tem presente da nossa parceira, que é a T-Flow. Antes do presente, só para falar para vocês, a T-Flow, moda masculina. Tenho certeza que você que vem acompanhando aí os episódios já conhece. A T-Flow tá com a gente desde o episódio de número 1. E aqui na tela agora tá aparecendo um cupom. Se você apontar o seu celular para esse QR Code que tá na tela, você vai usar o cupom GROW15 e vai ter 15% de desconto lá na T-Flow do Shopping Iguatemi, aqui de São José do Rio Preto. T-Flow envia para todo o Brasil. E aí na sua cidade pode ter uma loja da T-Flow também. Aproveite para conhecer porque os lançamentos estão sensacionais. O Luan, que é o CEO da T-Flow, já me falou que a coleção de sapatos que tá vindo, mais ou menos na reta final aqui do mês de agosto, vai estar incrível. E claro, para você também que tem vontade, tem um sonho de ter o próprio negócio, a T-Flow é uma franqueadora. Então, se você chamar nesse QR Code que está aqui na tela, você pode pedir para falar com o time de expansão e na franqueadora eles vão falar com você e te explicar como que funciona, caso você tenha interesse em ter uma loja da T-Flow com todo o suporte que uma franqueadora de ponta pode te oferecer. E lógico que tem o presente para o nosso convidado, presente especial aqui da T-Flow. Obrigado, um prazer. Gosto bastante do estilo que a T-Flow oferece e vai ser um presente muito legal e bacana. Já é cliente, né? E valeu, Luan, valeu, time da T-Flow. E vamos começar o nosso papo então, Vander. E eu quero que você fale pra gente um pouquinho assim, ó. Tem muita empresa ainda, por incrível que pareça, que não tá criando conteúdo, que não tá produzindo conteúdo ali pras redes sociais. O que essa empresa tá deixando de ter? O que essa empresa tá perdendo? Cara, então, hoje a criação de conteúdo a gente fala que é um negócio que é indispensável para qualquer empresa, para qualquer produto, né? E, assim, eu falo que quem não tá produzindo conteúdo, seja para Instagram, Facebook, site, YouTube, tá deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque hoje o cliente, onde ele tá? Ele tá mais consumindo conteúdo dentro do Instagram, dentro do Facebook. Então, assim, se você não tá aparecendo nesses canais de criação, você não tá vendendo a sua empresa, então você não tá aparecendo. Então, assim, muitas empresas que a gente conversa hoje não colocam isso como prioridade no orçamento, não colocam como prioridade para estar se fazendo ali na sua empresa.
E muitas vezes essa empresa não está aparecendo do jeito que deveria aparecer, né? E tem algumas também que eu percebo que gostam de utilizar as plataformas só quando vão fazer algum tipo de promoção. Então, por exemplo, você entra lá no feed, entra na página, tem uma promoção que está sendo realizada, aí posta. Passa um gap de 2, 3 semanas, aí que a empresa vai postar de novo. Eu considero isso um erro. Você também considera? E qual que é a dica que você dá para quem utiliza o Instagram só para promoção? Cara, isso é um erro muito grave mesmo. Eu também considero isso um erro grave. Por quê? Porque o próprio nome já diz, rede social. Facebook e Instagram tá ali para você se socializar com as pessoas. Então, você tem que gerar conexão. Não adianta só você chegar ali... você conseguiu comprar uma mercadoria num preço muito bom, que você consegue colocar um valor abaixo do que os seus concorrentes vendem, e só postar isso dali durante uma semana e nos próximos dias você sumir e nunca mais aparecer. Não, você tem que estar ali para gerar conexão. Muitas vezes, o que acontece? A empresa tem um nome, por exemplo, Grow Up, e tem um Guilherme por trás. Muita gente considera isso uma forma de conexão. Por exemplo, o Guilherme mostrar o dia a dia do atendimento, o dia a dia talvez com sua família, talvez tá ali fazendo uma caminhada com sua família, para gerar conexão, para quando você tiver uma oportunidade ali de postar uma promoção, postar algum produto bom que você tem para vender, isso daí você vai conseguir ter essa conexão com o seu cliente, e o cliente não vai pular o seu stories ali na hora que você estiver, por exemplo, mostrando um produto que chegou. Um exemplo muito legal que a gente tem nos dias de hoje, né? É que a CIMED, ela explodiu a partir de quando o CEO, que é o João Adib, passou a ser a cara da empresa. Sim. Ele passou a ser o cara e a cara da empresa. E a gente tem outros grandes exemplos. Por exemplo, você conhece muito mais o Flávio Augusto do que o WhatsApp. Você conhece mais o Caio Carneiro do que o Vendes. Que são diretores, que são donos de empresa. Tô citando grandes players, claro, né? Que são a cara do negócio. E a gente, às vezes, vê lojas menores que estão crescendo, que tem energia, a dona tem energia, mas ela não quer aparecer. Ela acha Sim. que isso não vai gerar interesse. Sim. Gera, né? Tem muita pessoa que é mais interessante do que a empresa dela. Então, por exemplo, às vezes ela tá ali gerando uma conexão muito interessante com o cliente dela, tá ali conversando dia a dia e ela posta um negócio que, pum, explode ali no dia que ela tá vendendo. Por exemplo, eu tenho uma empresa em Bonifácio que eu atendo, que eu não vou citar nomes, mas a empresária, a dona do negócio, ela é a cara do negócio. Então, ela posta todo dia, só ela aparece, ela tá ali postando e o pessoal compra por causa dela. Então, eu acredito que o rosto por trás do nome da empresa também é 90% do negócio. Essa conexão que você falou, né? Sim. Hoje, um grande nome que a gente tem, que é a Virgínia, também. Sim. Ela usa da vida pessoal dela para gerar atenção, para gerar engajamento, e aí, a hora que ela quer vender um produto, ela tem a marca dela, Sim. ela vende. Ela vende utilizando dessa audiência. Eu concordo com você. Então, a primeira dica aí do episódio, né, que a gente já pode dar para vocês é: seja a cara ou o cara da sua empresa. Não tenha vergonha de aparecer, não tenha vergonha de mostrar seu dia a dia. Claro, sabendo que tem um limite, mas apareça. Esse é importante. Porém, você quer complementar alguma coisa? Não, é que eu falo assim, às vezes muitas pessoas confundem o aparecer do que se dedicar mais do que deveria. Por exemplo, o que muito guru fala hoje. Posta todo dia que você tem resultado, no Instagram, no Reels. Eu já sou um pouco atrás, dependendo do seu produto. Por exemplo, às vezes você vai estar gerando conteúdo todo santo dia ali só para encher linguiça e não é um conteúdo interessante que faria o seu público assistir. Então, assim, é melhor você postar 3 vezes na semana um conteúdo interessante que o seu público vai adquirir e vai assistir, do que você tá ali postando todo dia qualquer Só coisa. Por postar. Só por então, postar. assim, se você tiver conteúdo interessante que gera valor, posta todo dia. Mas se não tiver, é melhor que não poste. Isso a gente tá falando do feed, né? É diferente. O feed dos stories. Os stories você tem que realmente estar ali, tem um movimento ali. E considerando isso, até aproveitando isso que você falou, além de não postar conteúdo que banaliza a sua página, que não tem a ver com o seu produto, o que mais que você considera que são erros comuns que empresas cometem? Principalmente pensando aí que a grande maioria esmagadora das empresas são empresas de médio e pequeno porte. Quais são os erros que são cometidos? Bom, os 3 erros mais comuns que qualquer pessoa pode cometer no Instagram. Bom, o primeiro eu já falei, que é você postar por postar, não ter um conteúdo interessante para o seu público tá consumindo. Então, só por postar ali todo dia, não adianta você postar qualquer coisa, tem que postar coisa interessante para o seu público adquirir. O segundo é você não entrar em assuntos polêmicos. Por exemplo, futebol, política.
não tem a necessidade de você entrar nesses conteúdos e postar no seu Instagram para gerar mais desentendimento no público que você tem A ali. gente tem uma frase que é até clichê, né? Futebol, política e religião não se discute, Não se porque discute. a chance de gerar um desgaste é muito grande. Então, tipo assim, às vezes você pode ter uma pessoa que tá muito afim de... Você tá ali bombardeando seu Instagram de produto seu e tem uma pessoa que tá quase para comprar. Aí, num dia que o Corinthians ganha do Palmeiras, você vai lá e posta você festejando, alguma coisa assim, e aí a pessoa vai lá e deixa de comprar com você por causa disso. Isso é um exemplo. E o terceiro, qual que é? É você fazer memes e trends que viralizam aí só para ganhar seguidores. Só pra ganhar. Isso aí eu acho muito importante. Dentro da consultoria, eu falo muito. O que adianta eu fazer um conteúdo que é engraçado, que satiriza, que faz as pessoas assistirem e dar risada, e eu trazer pra dentro do perfil da consultoria, por exemplo? Essa pessoa ela vai estar ali pra consumir o quê? Um conteúdo engraçado. Sim. Eu não vou produzir mais conteúdos engraçados em tom de humor. Então eu vou frustrar. Eu ganhei esse seguidor, eu vou perder. E segundo, se ele continuar me seguindo, ele não tá ali pra consumir o conteúdo da consultoria. Então, do que me adianta eu ter esse seguidor? Ele não é um seguidor que me interessa, um lead que me interessa, porque ele não tá ali pra consumir o conteúdo que eu realmente quero vender. E eu vejo que isso que você falou, faz muito sentido. Muitas lojas, lojistas principalmente, entram em trends, fazem memes e que acabam até, às vezes, colocando em xeque a credibilidade da empresa só para ganhar seguidor por ganhar. Isso não é muito interessante. Eu sempre friso muito com os meus clientes, falando, tome cuidado com o que você posta, com as trends que você entra. Às vezes vai ser umas trends que realmente vai ser interessante pro nicho, vai ser legal, mas vai trazer aqueles seguidores que não vai ser interessante pro seu produto. Então, assim... Faça trends, use músicas que estão em alta, use alguma coisa, mas tome cuidado com aquilo que você vai postar, porque às vezes pode, que nem você falou, tirar a credibilidade do seu produto, da sua empresa, e também trazer seguidores que querem consumir aquele conteúdo que você postou que seria engraçado, em vez de consumir o conteúdo do seu produto. Perfeito, muito bom. Uma coisa que também chama atenção é a criação de conteúdo. Ela tem a criação de conteúdo profissional, onde você faz um roteiro, que a gente chama de copy, né? Você estrutura, você estuda e sabe exatamente o que você está fazendo. E a criação de conteúdo por improviso, que você pega, liga teu celular e cria algum conteúdo ali. Qual que é a sua visão a respeito das diferenças entre, porque eu acho as duas, e até dentro da nossa produtora, a gente sabe que as duas são importantes, até para alimentar a audiência, né? Ter story todo dia, ter feed ali no mínimo 3, 4 vezes por semana. Às vezes o improviso vai alimentar isso. Quais são as diferenças entre as duas e qual é a vantagem de cada uma? Bom, a vantagem de você ter um roteiro e seguir ali o que você vai falar é que você não vai ter perigo de esquecer o que você tem que falar. Às vezes você tá ali no improviso, tá falando o que você acha, mas você esquece um ponto muito importante que você vai lembrar depois que você tá sentado lá no seu sofá, tomando uma cervejinha, você lembra, putz, esqueci de falar isso. Então, essa é a principal diferença que eu acho. Você ter um conteúdo roteirizado e um conteúdo improvisado. Só que também existem conteúdos improvisados, como, por exemplo... como eu posso dizer, o dia a dia de um empresário. Por exemplo, eu vou seguir o Guilherme no dia a dia dele. Então, eu vou fazer um daily vlog. Sem roteiro, sem nada. Eu vou seguir você, você vai atender uma empresa, eu vou estar lá, você vai estar falando, eu vou estar seguindo você com a câmera. Isso é um conteúdo improvisado. Então, às vezes, você vai estar dando uma palestra, alguma coisa ali, eu tiro um corte, alguma coisa para estar postando na rede social, uma coisa que não tem roteiro. Então, são dois tipos de conteúdos diferentes. E a produtividade, né? Eu falo por experiência, quando você está produzindo conteúdo pra gente ali na Grow Up, a gente já chegou em 2h30 a gravar de 14 vídeos em 2h30. Sim. E a gente falou sobre vários assuntos e são conteúdos que ficam riquíssimos, né? Porque na hora que dá um branco, você tem onde consultar. É que é diferente. É que, assim, existem pessoas e pessoas. Por exemplo, você, Guilherme, você é um cara que improvisa bastante. Só que, como que a gente trabalha? Eu levo pra você em tópicos. Então, tópico 1 vai falar isso, tópico 2 vai falar isso, aquilo, e tópico 3 aquilo. E aí você vai falando cada tópico, Eu não funciono tão bem com lendo roteiro. um roteiro. Só que os tópicos fazem eu produzir muito mais. E tem pessoas que não conseguem ser no improviso. A gente tem que estar ali, ela vai ler, vai olhar pra câmera e vai falar, porque ela não consegue improvisar. Mas é bom a gente destacar muito bem isso, porque o improviso, quando tem os tópicos, é uma coisa. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui hoje, o podcast, a gente sabe os tópicos que vão ser falados. E aí a gente vai discorrer sobre esse assunto. Mas o improvisar, a pessoa acha que é ligar a câmera e o que vier na cabeça, sem tópicos, sem nada. Isso não é improvisar. E tem muita gente também que faz isso ser natural. Por exemplo, às vezes a pessoa tá com teleprompter e ela parece que tá falando sem um roteiro. Sim. Então, isso é de pessoa para pessoa, não adianta. Às vezes, que nem você se dá muito bem com o improviso. Se eu te der um roteiro na sua mão, você vai ficar...
lendo assim, parecendo Tentando um robô. pensar no roteiro, fica ruim. E tem pessoa que vai ser natural, que vai ler ali parecendo que tá totalmente natural falando com a câmera. Excelente. E além da questão da imagem em si, o que mais contribui para um vídeo ficar muito bom? Cara, assim, o que contribui para um vídeo ficar muito bom, além da qualidade? Eu falo assim, você saber, a pessoa que tá apresentando saber conversar. Muitas pessoas que eu já gravei não conseguem expressar aquilo que ela é na vida real. Por isso que eu tô ali atrás da câmera tentando ajudar. Às vezes eu falo, ô, você tá muito sem graça, tenta se soltar mais, falar mais espontâneo, mais solto. Então, assim, eu acredito que a diferença principal é a pessoa que está se apresentando se soltar. Eu sei que é muito difícil estar na frente da câmera ali, olhando para uma lente, uma pessoa atrás falando, mas o fator principal é que a pessoa precisa se soltar e transmitir aquilo que ela vai falar, falando com o corpo, falando com gestos, com a mão, para o público olhar e ver que ela que tá passando confiança naquilo que ela tá falando. Uma dica que eu dou, e eu falo isso com muita tranquilidade, é que a gente coloca uma pressão maior do que quem tá assistindo realmente coloca. Sim. Essa é uma questão muito importante das pessoas entenderem. Sim. A gente se cobra mais. Às vezes o vídeo ficou bom, eu vou lá, olho o vídeo e eu começo a me cobrar de uma forma como se esse vídeo não tivesse ficado bom e as pessoas assistem e falam, ficou bom. E isso eu sei que acontece com muitas pessoas. Então, seja natural, você empresário, dona de loja principalmente, seja a cara, seja a modelo do seu negócio, seja a principal divulgadora do seu negócio e não fique pensando no que as pessoas vão falar. Apenas crie conteúdo. Crie conteúdo com a sua essência, com a sua verdade e transmitindo aquilo que você quer que a sua empresa venda, né? Que seja a cultura, a essência da sua empresa. A maneira mais fácil de você criar conteúdo é você sendo você. Você pegar a câmera e não tentar se forçar muito sendo outra pessoa. Fala do jeito que você fala mesmo, fala errado, com gírias, que as pessoas que estão do outro lado vai se conectar com você. Agora, se você tentar ser outra pessoa, a hora que a pessoa te ver pessoalmente lá na sua loja, vai ter um impacto diferente. Não é a mesma pessoa que eu vejo ali. Não é a mesma pessoa, então seja você, basicamente isso. E levando isso em conta, qual que é a principal diferença entre criar um conteúdo com a câmera profissional e criar um conteúdo com o celular? E vamos considerar um celular bom, tá? Não vamos pensar num celular ruim, vamos pensar num celular bom, que a pessoa saiba criar um conteúdo, saiba filmar ali, tudo mais, é diferente da câmera. Sim. Isso é um fato. É assim, eu comecei, que nem você falou, eu já estou há mais de 5 anos trabalhando com isso, então eu comecei lá em 2020. Foi quando realmente a criação de conteúdo ganhou o nome de criação de conteúdo no Instagram e Facebook. Então, porque naquela a pandemia época, fez isso potencializar, né? As pessoas começaram a consumir muito mais conteúdo. E naquela época, não tinha esse costume de criar conteúdo celular e câmera. Antigamente, as pessoas tinham muito receio com o celular. Você aparecia para gravar uma pessoa com o celular, a pessoa fala, nossa, você vai me gravar com esse telefone? Hoje não, hoje a gente tem as ferramentas muito boas para telefone. E você fez uma pergunta aqui, qual que é a diferença dos dois? Eu digo basicamente a praticidade. Por quê? Hoje, com o celular, com o que você tiver na mão, você vai lá, grava uma pessoa falando, entra na galeria, posta no Instagram com a legenda ali, pronto. Agora, com a câmera já é diferente. A gente tem muito mais qualidade, tem qualidade. Porém, a gente tem esse diferencial que não é a praticidade. Eu tenho que levar o cartão para a máquina, tenho que descarregar, tenho que editar e mandar para a pessoa postar. Então, basicamente, essa é a diferença. Onde que cada um se encaixa, que eu acho. Por exemplo, você tem uma rede de supermercados e você precisa postar um tabloide ali que acontece hoje, de carne ou que, enfim, de produtos de limpeza. Com o celular vai ser muito mais prático. Por quê? Você vai chegar ali, colocar o microfone na pessoa, plugar no celular, vem aproveitar os tabloides, promoção, não sei o quê, e posta no Instagram. Agora com a câmera, não. Se o mais rápido que eu consigo é gravar de manhã e te entregar daqui a 2 horas, 3 horas, que eu tenho a logística de pegar na minha casa, descarregar o cartão e editar. Então, essa é basicamente a diferença. Qualidade existe nos dois, mas são qualidades diferentes Mas e são propostas a diferentes. Entrega mais qualidade, né, ali. Isso, e são propostas totalmente diferentes. Enquanto, por exemplo, se você quer mostrar sua roupa, uma loja de roupa, quer mostrar roupa, quer mostrar detalhes da roupa, uma câmera profissional vai trazer muito mais do que você precisa. Agora, se você quer postar ali o dia a dia na loja de roupa, o provador, aí é com o celular. Nem Entendi. Depende, eu acho que como tudo, né? Depende muito da expectativa. Eu Sim. acho que o que não pode às vezes, quem tá contratando, seja a nossa produtora, a Roi, seja qualquer outra, ter uma expectativa de qualidade de câmera num celular ou da praticidade do celular numa câmera. Isso. Então tem que estar bem alinhado esse expectativa e realidade. Tanto assim, às vezes, dependendo do produto, o cliente final... se você é o empresário,
aparecer com uma câmera profissional, o seu público final vai estranhar e não vai se interessar pelo seu produto. Agora, se você já aparecer com conteúdo mais orgânico, às vezes o seu cliente final vai ter mais interesse no seu produto porque ele está vendo que é um produto que interessa a ele, que tá no alcance dele, né? Tem um produto que a gente tem dentro da produtora, dentro da Rowe, que é o vídeo institucional, que muitas pessoas, a maioria, não sabe o que é. O que é um vídeo institucional, né? E eu sei que você, que é nosso diretor de criação, gosta muito desse produto, gosta muito de fazer esse produto. O que é o vídeo institucional e por que você vê que ele agrega tanto valor para as empresas que fazem ele? Mais um detalhe. Não é para toda empresa, né? Então até fala qual que é o perfil de cliente que faz sentido ter esse vídeo. Bom, desde quando eu comecei a produzir vídeo, o meu foco sempre foi contar a história. Sempre gostei de contar a história. Então o vídeo institucional, ele tem muito isso, de contar a história de uma empresa. Na verdade, a gente tem 2 tipos de institucional. Que é contar a história da empresa, desde quando ela começou, quem foi o fundador até os dias de hoje. E também mostrar o produto da empresa, seja produto final ou o que a empresa faz, a prestação de serviço que essa empresa faz. Então, existem esses 2 tipos e, que nem eu te falei, eu gosto muito de contar a história, por isso que esse é o meu produto preferido de fazer dentro da produtora. Entendi. E ele é um vídeo que você não vai ter que fazer sempre, né? Você fez um vídeo institucional hoje, você vai ter que atualizar ele... Há 2, 3 anos. 2, 3 anos, ou se tiver um grande acontecimento, Sim. uma mudança de prédio, uma mudança de cidade, abertura de uma nova filial. Aí vai fazer sentido. Dentro da criação de conteúdo, quando as empresas começam a criar conteúdo, o que eu percebo, tá? Isso dentro do trabalho da consultoria fica muito claro para mim em correções que eu tenho que fazer. A empresa começa a criar conteúdo, ela tá empolgada, ela cria muitos stories e posta no feed com frequência e, de repente, ela perde o embalo. Às vezes porque a venda não aconteceu, às vezes porque alguém criticou. Que dica você dá para essa pessoa não cometer esse tipo de erro? Cara, assim, você empresário, tem que entender que a criação de conteúdo é uma máquina que gira todo dia. Então, você tem que estar ali para poder estar postando todo dia. Postar conteúdo não é uma coisa fácil, não é uma coisa legal, é uma coisa cansativa e às vezes até frustrante porque não tem o engajamento que você espera. Só que eu sempre falo para as pessoas, não poste esperando o engajamento que você quer ter. Por quê? Porque o que eu mais priorizo hoje é você ter o conteúdo, o seu Instagram preparado, atualizado ali com post semanal todo dia, para uma pessoa que não te conhece entrar no seu perfil e ver o que está produzindo ali, o que você tem a entregar. Então, essa é a dica que eu dou para a pessoa. Pense no futuro, pense como se você não fosse o dono da empresa, você fosse visitar a sua empresa a primeira vez. Você gostaria de ver ali um produto postado todo dia, um feed bonito, organizado, para a pessoa entrar e ver o produto que você vende? Se a resposta é sim, então esse é um dos principais motivos de você continuar a criando conteúdo. E por que você acha que algumas pessoas vão perdendo o embalo ao longo do tempo? Porque, que nem eu te falei, a pessoa espera um engajamento muito grande no produto que ela tá, no conteúdo que ela está criando, mas não tem o retorno que ela espera. Então, esse eu acho que é o principal motivo que ela desanima de estar postando conteúdo. Você sabe o que é interessante nessa questão do engajamento? Por exemplo, o meu produto, como consultoria, ele é um produto que não é legal. Ele não é um produto que as pessoas vai falar assim, nossa, que bacana, quero comprar, tipo quero um consumir, vestido. Vou enviar esse conteúdo para 10 amigos meus. Você vai enviar para 10 amigos por quê? Se esse amigo teu nem tem empresa, nem... Sim. Então, ele não é um conteúdo que vai gerar muito engajamento, que vai gerar muita curtida, que vai gerar muito comentário. Sim. Mas talvez um vídeo que tenha gerado meia dúzia de curtidas, uma dessas meia dúzia de pessoas interessado é no seu alguém produto. que vai comprar o meu produto e ele é um produto de ticket alto. Então, eu não posso estar focado só nesses números de entrega de engajamento. Sim. Tanto que, às vezes, o teu cliente que vai na sua loja comprar, ele nem vai curtir o seu post. Nem vai te seguir no Instagram, muitas das vezes. Então, assim, e você, infelizmente, não vai saber que ele veio do seu conteúdo do Instagram. Sim. Então, é isso que eu sempre falo para as pessoas. Às vezes, o cara que comprou 100 mil reais na tua loja, ele nem viu ele nem curtiu o que você postou no teu Instagram. E uma coisa que é interessante, né? Até linkando naquilo dos memes que a gente falou. A gente teve uma grande trend nacional, eu não sei se foi mundial, mas nacional eu sei que foi do Morango do Amor. Essas últimas 2 semanas, né? Todo mundo, quem tá assistindo esse vídeo, com certeza, ou comeu ou conhece alguém que comeu o Morango do Amor. E eu vi algumas empresas tentando usar o Morango do Amor como trend e que não conectavam em nada, não faziam sentido, estavam na trend por estar.
E eu vi empresas que usaram o morango do amor para lançar um produto. Por exemplo, docerias. Aproveitou, além do morango, derivados de morango do amor, sabor Sim. morango do amor. Uma sorveteria aqui de Rio Preto, que é a Madalê, que não tem problema que ela não patrocina a gente, eu sou fã, eles lançaram ali e foi espetacular, ficou ótimo. Um sorvete de morango do amor para só 2 dias de consumo, porque eles foram inteligentes. Escassez. Escassez, eu não vou colocar um produto que eu sei que é por conta de um hype momentâneo para ser o mês inteiro. E esses morangos do amor é uma trend que estourou demais, mas para as confeitarias fazia muito sentido. As confeitarias da José Bonifácio, todas postavam, tipo, 10 horas da manhã, quando era 1 hora da tarde, esgotado. Então, tinha que fazer comendo pro outro dia. Então, foi uma coisa que, assim, essa trend fez muito E sentido. como consequência, sacolão, por exemplo, que vem hortifruti, o morango subiu o valor, aproveitaram e postando também. Chegava carregamento de morango, eles postando. Então, faz sentido, tá Faz ali. sentido Eu essa vi trend. lojas colocando que para as clientes irem comprar naquele dia que tinha morango do amor para as clientes. Faz sentido, ou seja, você tá convidando para ir lá, mas sem atrelar isso ao seu produto. Isso eu acho inteligente também. E teve outras também que, por exemplo, fez o iPhone do amor, pintou a caixinha de vermelho lá, mas pra quê? Só pra entrar na trend. Isso não agregava Não valor agrega nenhum. tanta coisa. E aí banaliza a próxima trend que poderia ter a ver com o seu negócio. Faz muito sentido em cima disso. Hoje, no mundo atual, né, a gente utiliza muito as IAs para muita coisa. Vou falar do ChatGPT, que é a mais conhecida e que a gente usa bastante, tanto dentro da consultoria quanto dentro da produtora. Sim. Só que o ChatGPT ele não vai substituir o ser humano. Nunca. Ele é para o ser humano que sabe pensar com o ChatGPT. E dentro da produção de conteúdo, ele ajuda. Ajuda demais. Como que a gente pode, dentro da produção do conteúdo, utilizar a nosso favor a inteligência artificial? Cara, assim, a inteligência artificial, o próprio nome já diz, é uma inteligência. Então, assim, às vezes você tá com uma dúvida do que você quer falar. Chat, estou pensando em falar isso para a minha consultoria empresarial, queria abordar esse conteúdo com os meus possíveis clientes finais. Ele vai te dar uma infinidade de ideias ali, onde você, às vezes, vendo uma coisa ali, você não ia pensar naquilo. Então, assim, é uma mão na roda. Muita gente fala assim, você cria conteúdo com o ChatGPT, fica muito genérico. Fica genérico se você não souber dominar ele. Se você souber dominar ele, vai parecer uma coisa totalmente natural, utilizando ele de uma forma inteligente. Para você que está assistindo a gente, não deixe... Tem duas pessoas, né? Uma que acha que tudo vai fazer pelo ChatGPT e a outra que quer odiar o ChatGPT, a inteligência artificial. Você tem que saber utilizar ela a seu favor. Ela ganha tempo, ela gera conteúdo de valor, mas você tem que saber fazer as perguntas corretas. Hoje mesmo, por exemplo, a gente estava no escritório com o nosso consultor financeiro, ele estava com dúvidas sobre uma fórmula, eu sentei para tentar ajudar ele, eu ia quebrar a cabeça, eu falei, peraí, peguei, fiz a pergunta correta pro ChatGPT, ele me deu a fórmula ali, a gente resolveu aquilo em 2 minutos. Então você tem que saber usar. Se você se recusa a usar a inteligência artificial, é a mesma coisa que alguém nos anos 90 se recusar a usar a internet por achar que aquilo não faria diferença. Ela vai fazer a diferença, é a nova tendência. E quem não usar vai ficar para trás. É uma perca de tempo e perca de oportunidade também. Perca de oportunidade, é isso. Porque, cara, assim, o que você ia demorar meia hora para produzir, você produz ali em 5 minutos, ajustando do seu jeito o texto que ele vai te entregar ali. Legendas. Eu vejo muito nas legendas, assim. Legendas que às vezes eu demorava... Às vezes um dia inteiro. Eu começava a legenda e não gostava. Aí depois do almoço eu pegava pra trabalhar nela, não gostava. Sim. Hoje eu vou lá, eu digito a legenda do jeito que eu imagino mais ou menos na minha cabeça. Ele me dá. Aí ele me dá meio robotizada. Eu vou ali, faço os ajustes que eu preciso e pronto. Fica uma legenda perfeita que agrega valor. Muitas vezes a gente faz os roteiros também com o ChatGPT, só que a hora que a gente chega pra gravar, às vezes a gente traz a personalidade de quem tá apresentando pro conteúdo. Então, às vezes, ele dá um cabeçalho ali do jeito dele. Aí eu apresento para o apresentador e falo assim, é isso aqui. Aí eu falo, implementa a sua personalidade do jeito que você falaria. Mas aquele roteiro que tá ali é só pra pessoa ter uma ideia e um tempo que eu economizei também de estar escrevendo aquilo ali e ele me deu em mãos. Muito bom. Pensando na perspectiva de futuro, da criação de conteúdo, né? Que, como você disse, eu acho que em 2020, com a pandemia, algumas profissões, alguns ramos do mercado de trabalho, eles cresceram, igual quando o Juscelino Kubitschek falou lá em Brasília, 50 anos em 5. A pandemia acelerou 50 anos em 2 para muita coisa. Muito. Olhando até 2030, nós estamos em 2025, até 2030, a criação de conteúdo, para que caminho que você está vendo que ela vai? Cara, a criação de conteúdo de 2020 para 2023, vamos por aí, em 2025, ela já mudou 90% em questão de criar conexão. Por quê? Porque quando a gente começou lá em 2020,
A gente começou vendendo produto mesmo, tacando ali conteúdo, criando conteúdo, vendendo. Só que isso ficou muito manjado pelas pessoas. Isso já não gerava mais conexão, não gerava mais desejo nas pessoas. Então, o que aconteceu? A gente precisou ir mudando isso com o tempo. Então, eu acredito que daqui 2025 para 2030 vai ter um crescimento ainda mais com a ajuda também das IAs. Porque eu falo assim, não vai substituir, mas, por exemplo, a gente está aqui fazendo um podcast. Entrou um corte para a gente fazer. Em vez da gente só deixar o rosto de quem está apresentando, a gente coloca uma inteligência artificial, um vídeo gerado pela inteligência artificial, ilustrando aquilo que a gente está falando. Então, isso gera muito mais valor na hora de postar isso para o Instagram. A pessoa que vai assistir, ela vai se interessar por aquilo porque aquilo está sendo ilustrado e não só mostrando o rosto de quem está falando. A gente já está caminhando para a reta final e uma pergunta que eu acho muito importante fazer, até pensando na Roy, que é a nossa produtora, é: qual que é a grande vantagem para uma empresa contratar uma produtora terceirizada e não ter um time de marketing interno? Porque o time de marketing interno tem a vantagem dele. Mas a nossa vantagem, qual que é a principal vantagem de ter uma empresa terceirizada produzindo conteúdo para você? A principal diferença de você ter uma produtora terceirizada criando os conteúdos para sua empresa é que a gente sabe o que está acontecendo no mercado em geral. Tudo que está funcionando e principalmente o que não está funcionando também, a gente sabe disso. Então, a gente, com a nossa expertise, vai buscar o que está acontecendo no seu nicho, no seu mercado, vai trazer isso para dentro da sua empresa e isso alavancar ainda mais a sua criação de conteúdo. Eu concordo com você, porque na minha visão, o mais importante não é você saber o que as pessoas estão fazendo que está dando certo. Porque você tem o que dá certo na tua empresa também, e lógico, você saber o que está dando certo nas outras é importante. Mas é principalmente o que os outros já fizeram que deu errado, para você não errar também, para você aprender com o erro dos outros. E toda empresa terceirizada que seja boa, ela vai conseguir fazer isso. Sim. Trazer para, não vai nesse caminho porque isso aí não funciona. Sim. Isso aí vai fazer você perder seguidor, isso aí vai fazer você perder credibilidade. Uma coisa, tipo assim, por exemplo, uma empresa que nunca criou conteúdo com uma produtora externa. A primeira coisa que eu falo, nunca começa um vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou fulano de tal, sou vendedor aqui da empresa tal. Não, já começa o conteúdo direto. Eu quero te apresentar 3 produtos que vai fazer diferença no seu ramo de agronomia. Porque hoje, desde que o TikTok estourou, as pessoas querem vídeos mais curtos. Isso que eu falei lá, a diferença de 2020 para 2023. Em 2020, a gente começava. Oi, eu sou o Wander, sou produtor de conteúdo aqui na Road Produtora, e eu quero hoje te mostrar nesse vídeo. Não. Quero hoje te apresentar 3 trends que estão estourando no TikTok. Até porque se a pessoa te segue, ela já sabe quem ela você já é, sabe quem é a sua empresa. E também se for um vídeo que viralizou seu e ela se interessar, ela vai clicar, vai entrar no seu perfil e vai descobrir quem você é. E também a gente não pode querer ser o centro de tudo. A pessoa que acabou de ver, que tá te conhecendo ali na For You, não quer saber quem você é, já quer saber o que você Ela tá interessada no teu produto, no que você quer oferecer para ela. Então, perfeito. É isso. Eu só tenho mais 2 perguntas pra gente finalizar. O bate-papo tá bom, mas a gente tá caminhando pra reta final já mesmo. Agora é de verdade. Tudo que a gente falou aqui, a gente falou muito, pode ser feito com câmera, pode ser feito com celular, que é o mobile, mas tem uma plataforma que é o seu site. E empresário, tenha o seu site. Você tem que ter o seu site te protege. Você não fica à mercê do Instagram cair, de questões políticas, às vezes derrubar a rede social. O seu site é seu, você tem um controle sobre ele, você só vai pagar o domínio, é a hospedagem. Que é, o conteúdo para o site tem que ser, ao meu ver, feito com câmera profissional, com edição profissional. Sim. Para você, isso faz sentido ou ali no site ainda dá para quebrar um galho com o celular? Não, para mim faz total sentido você criar um conteúdo pro seu site com câmeras. Por quê? Que nem eu expliquei, existe a qualidade muito boa do telefone e existe a qualidade muito boa da câmera. Quando o seu cliente vai entrar no seu site e ele vê aquele conteúdo bonito da sua empresa, cheio de funcionário trabalhando, os funcionários felizes, enfim, carreta saindo para todo lado para viajar, para entregar produto, ele vai falar, nossa, realmente é o que eu estava buscando, é o que eu estava precisando. Esse cliente vai ver e vai trazer credibilidade que você quer trazer para esse seu cliente final. Então, assim, faz total sentido isso que você falou de ter um conteúdo criado com câmera para site. E, Wander, pra gente fechar, eu sempre peço uma dica final. Então, qual que é a tua dica final para quem produz conteúdo não errar? Bom, essa aqui eu vou falar diretamente no olho do empresário que está assistindo a gente, que é: quando você for editar o seu conteúdo, revise a legenda. Pessoal, essa parte de revisar a legenda é de extrema importância. Por quê? Para não aparecer uma letra maiúscula no meio da minúscula, para não ter o C cedilha de fonte diferente do restante da legenda, ou uma legenda muito grande, ou uma legenda muito pequena, ou talvez deixar a legenda lá embaixo, onde fica a legenda do próprio Instagram, onde fica o seguir ali, que a pessoa não dá para ler. A legenda, pessoal, hoje ela é de extrema importância, porque
Pensa, às vezes uma pessoa tá no meio do metrô, no meio de um ônibus ou numa reunião. Numa reunião não, né? Numa palestra, alguma coisa assim, mas a pessoa tá ali vendo o Instagram e ela não tem áudio, ela tem a legenda. Então a sua legenda vai estar ali para ela assistir. Então, essa é a dica que eu dou. Por favor, revisa a legenda e deixa a legenda bonitinha ali pra pessoa consumir seu conteúdo. Excelente, dica que vale ouro, porque dá calafrio, dá dor de cabeça em mim, às vezes, quando eu vejo uma empresa postando e que não conferiu a legenda. Sim. E sai erros de português, porque hoje mesmo eu tive na minha vida pessoal, a transcrição do WhatsApp, ele transcreveu diferente do que a hora que eu li a transcrição, eu falei, gente, o que é isso que essa pessoa falou, né? Que é meu barbeiro, eu tava marcando um horário com ele, e aí a hora que eu fui ouvir o áudio, ela transcreveu errado, e o WhatsApp, ele é muito assertivo, inclusive. Então, confira. Você vai postar na rede social a imagem da sua empresa. Por mais que... só uma observação. Por mais que a inteligência artificial venha para agregar, mas confere o trabalho da inteligência. Ela comete erros, claro. Porque, assim, a inteligência artificial, provavelmente, ela vai estar em inglês. Então, você tem que entender que, às vezes, ela não vai entender uma palavra que... O idioma que vem ali no CapCut, que todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Quando você coloca uma legenda, o automático dele por que os acentos e o C cedilha ficam minúsculo? Porque no alfabeto americano não tem. Então, você tem que ir lá e configurar para ser português o idioma. Isso já é corrigido. Isso dica de ouro, hein? Isso vale ouro mesmo. Vander, muito obrigado pelo papo. Acredito que vai agregar demais para quem ouviu e vai já aplicar nas empresas. Que Deus continue abençoando a gente, nossa trajetória, nossa empresa. Obrigado pela parceria de sempre. E quem não cria conteúdo, comece a criar conteúdo, nem que seja conteúdo do dia a dia, o que for, para poder acrescentar na sua empresa. É isso. Quem não é visto, não é lembrado. Eu já tinha falado no episódio sobre tráfego pago. Ou você é o melhor, consolidado e reconhecido como o melhor, e são pouquíssimas empresas no mundo que podem se considerar, Apple, Coca-Cola, essa sim. Mas ou você chega primeiro. E a criação de conteúdo aliado a uma boa gestão de tráfego vai fazer você chegar primeiro. Para você que assistiu mais esse episódio do Growcast, muito obrigado pela parceria, pelo companheirismo de sempre, pela audiência. Eu aguardo vocês nos próximos. Fiquem com Deus e tchau!